Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René, bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pico Combat. Dessa vez vamos tratar novamente sobre as cartas, tá? Porém esse vídeo aqui já é um conteúdo um pouco mais avançado e específico sobre quais são os melhores decks, atributos para os nossos personagens, tá? Lembrando que já tem um vídeo no canal sobre cartas, tá? Lá eu dou uma introdução e falo de forma geral, explicando cada particularidade, tá? E nesse aqui a gente vai tentar ser mais avançado, tá? Lembrando que eu não sou nenhum Yu-Gi-Oh!, mas eu espero poder estar contribuindo nesse assunto com dicas avançadas sobre cartas para vocês. Então bora lá! Primeiramente, onde farmar as cartas, tá? Eu sei que isso é básico, aqui na aba de desafio. A última opção aqui, Slot of Slot. Aqui a gente investe nossa Stamina e a gente vai roletando aqui e vai farmando nas fases, tá? Aqui na esquerda a gente escolhe as cartas que a gente quer que venham para cá, né? Aqui no meu caso eu estou há várias semanas farmando cartas para o meu Count Thunder, porém não tenho tido sorte, né? Melhorei bastante já o deck dele, mas está longe de ser o que eu gostaria que fosse, beleza? Lembrando que aqui a gente pode ter a sorte de ter um bônus aqui quando a gente atinge 3 peças iguais e elas são de 3 níveis de raridade, tá? Tem um mais básico, tem um do meio e tem um que dá o grande prêmio, né? Que é o Jackpot. Quando isso acontece, da gente ter essa sorte, né, vão vir cartas aleatórias, independentemente do que a gente escolher aqui na lateral. Porém, quando a gente vai nas fases, vem o que a gente escolheu aqui na lateral. Beleza? Agora vamos falar sobre os decks, tá? Lembrando que o foco desse vídeo aqui é deck para atacantes, tá? E o que a gente deve estar focando aqui no nosso jogo são os decks de atacantes, tá? Suporte a gente deixa para focar bem depois, porque é específico de alguns personagens ali. E o que a gente quer dos suportes é mais as passivas das cartas, tá? Então vamos levar aqui em consideração o meu Count Thunder. E aqui estão as suas cartas, tá? Vamos falar primeiramente do primeiro atributo, ele que é branco aqui e é grandão. Na carta de número 1 aqui, ele vem obrigatoriamente com subatributo ataque, tá? A carta número 2 vem obrigatoriamente com defesa. E a carta de número 3 e número 4, eles vêm com todos os subatributos, porém tem uma exceção. Na carta de número 4 a gente tem o dano elétrico e na carta de número 3 a gente tem o dano geral. Vamos dar uma olhada aqui. Como a gente vê bem aqui, ó, tô pegando exemplo da do Plutônio, ele já vem aqui com o primeiro subatributo como dano geral, tá? E já aproveitando, quais desses dois últimos é mais importantes? E bom, na minha opinião, o dano elétrico aqui na quarta carta é muito importante e o dano geral na terceira carta também é muito importante. Porém, tem algumas ressalvas, tá? Crítico é tão importante quanto esses também, dependendo do rank dos seus personagens e de suas taxas, tá? Então fica a critério de vocês. Ou vai atrás do dano específico e dano geral, ou vai atrás de dano específico e de repente taxa crítico ou dano crítico, beleza? As cartas podem vir ou não com passivas aqui embaixo, ó. A minha carta de número 1 e número 4 não tem passiva, porém a de número 2 e número 3 veio com passiva, tá? São grandes a quantidade de passivas e a gente tem algumas passivas que dão redução de dano, outras passivas que dão cura quando a gente faz uma defesa extrema ou um salto extremo também e por aí vai. E quais dessas passivas são as mais importantes para os atacantes? Com certeza, na minha opinião, a taxa de eficiência aqui é a mais importante. Quanto mais disso aqui a gente tiver, o nosso personagem vai conseguir aplicar o debuff no inimigo com mais facilidade. Então, considerando aqui o Count Thunder, quanto mais dessa taxa aqui eu tiver, com um slash lá, os ataques que eu der elétrico nele, no inimigo, vai ocasionar debuff de paralisia. Se for do time físico, aí a eficiência fica sendo em sangramento. Então, o ideal é que a gente busque ter essa passiva aqui nas 4 cartas. Isso é um dos grandes segredos para o modo boss também, porque os modos bosses eles ficam com essa resistência e a gente tem que sangrar o boss ou paralisar várias vezes para que a gente acabe com a resistência dele e continue dando dano. E o segredo dos bosses é justamente a gente ter o máximo possível dessa passiva bem aqui, que assim a gente ocasiona mais rapidamente. E a gente tendo bastante disso aqui, melhora a dinâmica do nosso personagem e também a questão da QTE. Por exemplo, aqui no meu caso, às vezes eu preciso dar uns 2 a 3 Rapid Slashes para ocasionar a paralisia. Se eu conseguir fazer isso com um só, melhora muito a minha dinâmica de troca e eu consigo vir com o meu outro personagem entrando com um QTE com mais facilidade, né? No caso do Nomadic Lightning.
Agora vamos falar sobre os subatributos, né, que são esses últimos aqui. A gente vê que eles possuem colorações diferentes, tá? Essas colorações são baseadas nas próprias cartas, tá? Então dourada a gente tem como a raridade superior, depois dela a gente entra com a raridade roxa, depois azul e por último verde, tá? Lembrando que alguns desses atributos já vão possuir uma cor fixa, no caso aqui os críticos eles vão vir dourados, os danos gerais elementais vão vir roxos, a regeneração de MP vai vir dourado e outros atributos como ataque, HP e defense, eles vão variar ali nos seus graus de cores, beleza? Então para esses últimos aqui é interessante que eles venham dourado, mas esses últimos aqui, eles não são interessantes para os nossos decks. Por quê? Quais são os mais importantes aqui para a gente? Bom, a gente já viu aqui que dano elétrico e dano geral é importantíssimo, então esses dois são importantíssimos nas nossas cartas. Depois deles, os críticos, né, tanto o Critical Rate quanto o Critical Damage, né, que é a taxa e dano crítico, e também a regeneração de mana, né? Esses são os subatributos mais importantes para a gente. Então aqui, por exemplo, essa carta aqui do Nero é muito boa, né? Ela possui aqui a taxa de regeneração de mana, as duas taxas de crítico, tá? E possui um ataque aqui na última, né? Eu gostaria que fosse outro tipo de dano ao invés de ataque, mas o ataque ainda é bom. Só a passiva dessa carta aqui que não é interessante, porque na minha opinião a taxa de eficiência é muito superior. Principalmente aqui para o Nero, que ele demora a causar o burn, né? Então se eu tivesse nessa carta aqui a taxa de eficiência em queimadura, essa carta seria 5 estrelas. Já para o suporte, galera, o mais importante que a gente quer deles é a segunda passiva deles, quando a gente possui as 4 cartas, tá? E os critérios que a gente vai escolher dessas cartas, tá? Vai variar de personagem para personagem. Então construir um deck perfeito para suporte é um pouco delicado porque os personagens vão ter suas particularidades. Nas cartas de suporte também a gente pode vir com todos os danos elementais também, então dá um pouquinho mais de dor de cabeça da gente construir um deck perfeito. Então é muito mais importante a gente focar sempre no deck dos atacantes primeiro, para depois a gente dar um foco nos de suporte também, beleza? Então galera, como vocês veem aqui, ó, o tio fez 43 milhões aqui no boss Beowulf, tá? E antes disso eu conseguia fazer em torno de 20 e pouco. Esses 43 aí foi na base da gameplay masterizada, com certeza, mas muito disso mesmo foi vindo das cartas, tá? As minhas cartas do Countdown eram todas capenga, fuleiras, e depois eu comecei a só farmar carta e fui melhorando o deck dele até que eu consegui dar essa quantidade bem aí. E se eu tivesse com o deck perfeito, né, seguindo as orientações que eu mencionei nesse vídeo, né, eu conseguiria dar muito mais dano do que isso, beleza? Então galera, deck é um quesito de late game, tá? Então a gente tem que dar bastante foco nisso aqui porque eles dão uma diferença muito grande aqui no jogo. Então é paciência. Algumas pessoas vão ser sortudas aqui na questão de obter boas cartas, outras não, né, como é meu caso, porque eu invisto bastante aqui das minhas estamina em busca das cartas perfeitas e não tenho dado tanta sorte assim. Quando vem uma coisa boa, às vezes não vem junto a outras que eu considero importantes. Então bora resumir tudo novamente para que a gente possa absorver com mais facilidade. Sobre o primeiro atributo, na primeira carta sempre vem ataque, segunda carta sempre vem defesa, na terceira carta todos os atributos mais ataque geral, na quarta carta todos os atributos mais ataque elétrico. Quais desses são mais importantes para a terceira e quarta vai variar um pouco do seu personagem, do seu rank, tá? Minha sugestão é dano elétrico na quarta carta e dano geral na terceira, porém crítico é muito bem-vindo nessas cartas também, beleza? Até porque a quantidade que eles possuem aqui é bem superior aos subatributos, beleza? Sobre as passivas aqui embaixo, né, qual a mais importante é a taxa de eficiência, tá? Seja em paralisia, sangramento, queimadura ou congelamento, beleza? Então para os nossos atacantes é importante que a gente possua essa mesma passiva nas 4 cartas, assim vai melhorar muito a eficiência desses nossos personagens no modo boss e na gameplay também. Subatributos, quais são os mais importantes, tá? Dano elemental, dano geral, críticos, tanto a taxa quanto dano e regeneração de MP. Esses são os mais importantes a meu ver. Depois entra ali o ataque também. Lembrando que porcentagem é mais importante do que número, tá? Lembrem de focar primeiramente no deck dos atacantes, porque eles são os mais importantes, tá?
Os suportes eles entram ali mais na condição de servir ao atacante, e do suporte a gente quer mais a passiva daqui de baixo, que ela é mais importante. Então é isso, galera, que eu trago para vocês, tá? No primeiro vídeo eu tinha menos conhecimento a respeito dos atributos certos para os personagens, para os nossos atacantes aqui, né? E agora aqui, depois de estudar bastante, mexer bastante, evoluir bastante no jogo também, conseguir danos mais massivos também, né? E vim aqui compartilhar esse assunto com vocês para agregar também. Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixa o like aí para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo para agregar. Dragão branco de olhos azuis para vocês, dragão branco de olhos azuis para mim e Devil May Cry.